Bom, e o Alfa Notícias, através da Rede Alfa de Comunicação, veio neste momento até o CREMESP para bater um papo com a conselheira Marise, para dar mais informações a respeito de algumas situações, orientação à população com relação à atitude de alguns políticos, até órgãos de imprensa que acabam invadindo hospitais, postos de saúde em busca de informações, busca de atendimento. E a gente bateu um papo aqui com a doutora Marise para falar um pouco dessa situação. Doutora, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Doutora Marise, a gente tem tido problemas nos 4 cantos do Brasil com atitudes de alguns vereadores, prefeitos que acabam invadindo hospitais em busca de informações como se o médico ali estivesse não cumprindo com as suas atividades. Isso tem acontecido aí frequentemente em muitas cidades, né? Sim, isso tem acontecido com uma grande frequência. E eu acho que é uma afronta muito grande às prerrogativas médicas. Então, é um desrespeito, porque o médico ele tem autonomia para trabalhar, para ter uma estrutura de trabalho adequada, e o que ele visa, primeiramente, é a saúde da população. Assim como o político, ou qualquer um que invade um pronto-socorro ou um ambiente de trabalho, deveria pensar, porque, veja bem, o médico está atendendo, ele tem o seu tempo para atender cada paciente, ele tem um dia, o pronto-socorro mais lotado ou não, ele tem, então, o direito de conduzir as consultas no tempo que for necessário para cada paciente. Dentro de um pronto-socorro, por exemplo, existem algumas categorias específicas de profissionais, né? São aqueles que ficam ali, os socorristas, tem o pessoal de porta, tal. E isso é um trabalho dividido dentro da instituição, né? E às vezes o político ou mesmo a população não tem o entendimento de como que isso funciona ali no dia a dia, né? Exatamente. Então, esse entendimento, ele deve fazer parte de todos, que ocupam o sistema de saúde. Então, veja, a medicina ela não é uma ciência exata. Você tem uma consulta que difere, de um paciente para o outro. Então, uma consulta pode ser demorada, para um paciente. Eu não posso falar para você que essa consulta vai durar 20 minutos ou 15 minutos. De repente, a queixa do paciente, o exame físico, ele requer um tempo maior. E isto gera um atraso, então, das outras consultas. Então, quem que tem esse entendimento? Quem tem esse entendimento é o médico. Ele tem, então, a autonomia para conduzir de acordo com o tempo que cada paciente demanda. No posto de saúde, por exemplo, quais são os direitos que eles têm? Eles são obrigados a, repetir receita, atender no horário de almoço, estar realmente o tempo total ali à disposição, ou eles têm esses direitos também de descanso, de repente, num plantão de 12 horas? Obviamente que o médico é um ser humano como qualquer outro. E num plantão de 12 horas, ele não tem que estar ali em prontidão. Ele está de plantão e não de prontidão. Ele tem direito de almoçar, de ir ao banheiro, de descansar. Ele tem realmente que atender aquilo como emergência. Se chega uma emergência, o atendimento é imediato. Mas para fazer uma receita, para um atendimento eletivo, uma vez que esse paciente já foi passado pela classificação de risco e não demanda um tempo curto para o seu atendimento, o médico tem sim o direito, isso está dentro das prerrogativas médicas. Falando inclusive nessas prerrogativas médicas, a gente tem alguns formatos diferentes de contratação. Existe contratação direto do poder público com o médico através de concurso, existem concursos, ou melhor, existem empresas terceirizadas que prestam esse tipo de serviço, existem também os médicos que prestam serviço direto também a alguns municípios, a algumas unidades de saúde. Cada um deles tem prerrogativas de formas diferentes, né?
Sim, cada médico tem um contrato de trabalho diferente. As prerrogativas, elas visam assegurar ao profissional condições ideais de trabalho e o médico ele deve, então, entender que ele tem direitos e deveres, mas todos, né, estão protegidos, né, vamos dizer assim, pelas prerrogativas. Isso acontece em todas as profissões. Existem casos de deputados estaduais, deputados federais ou até mesmo vereadores que estão invadindo hoje esses espaços de saúde, o que pode causar até um problema de saúde com relação a até mesmo infectar alguns locais dentro dessas instituições, né? E eles estão fazendo isso de uma forma muito errônea, né? Porque o próprio médico ele tem horário de descanso que é garantido por ele, ou via contratual ou via por lei, né? Sim, isso que está ocorrendo é extremamente indevido, né, inadequado. Então, os políticos invadindo, né, o ambiente de trabalho, eles estão indo contra, né, o sigilo médico. Esses pacientes perdem a privacidade e realmente é uma coisa extremamente inadequada, porque os políticos eles deveriam entender que o serviço de saúde ele não é palco para interesses pessoais ou interesses políticos, mas sim, ele deve cuidar então da saúde da população, entendendo que os médicos têm autonomia para o seu atendimento, para o seu trabalho, e eles têm então que preservar esse ambiente de saúde e não fazer com que isso seja um palco de propaganda política. Sabemos que, inclusive, um vereador ele tem a prerrogativa da fiscalização de uma questão até mesmo do sistema de saúde. Só que isso existe em algumas regras. E qual que é a orientação que o CREMESP dá? Até mesmo para esses vereadores ou para a população que se depararem com uma situação que possa achar estranho dentro de uma unidade de saúde? Obviamente que o político ele deve lutar em prol da saúde. Ele tem sim esse quesito de poder fiscalizar, mas isso deve ser feito de forma agendada, tendo um representante da Secretaria da Saúde para que seja feito de forma ética e não do jeito que está ocorrendo. Então, o profissional ele deve ser protegido, o sigilo do paciente deve ser protegido, a privacidade, e o político ele não tem esse direito de afrontar, de invadir o sistema de saúde, porque ele está desorganizando toda uma estrutura de atendimento. Isso está mais atrapalhando do que ajudando. Veja, nós estamos lidando com vidas, o médico lida com vidas. Nós não estamos lidando com assentamento de tijolos ou construção de praças. Então, isso não é uma ciência exata. O político não deve ir lá ver quantos pacientes estão sendo atendidos num determinado tempo. Cada paciente tem a sua necessidade. Ele não deve contabilizar isso como se estivesse assentando tijolos ou lidando com outra estrutura que eventualmente ele está acostumado a fiscalizar. Então, a fiscalização desse tipo de situação é extremamente diferente. Ele pode sim fiscalizar, mas que agende um horário, que esteja com um representante da Secretaria da Saúde, que faça as coisas dentro de um padrão ético. Falando um pouquinho mais sobre as atividades do CREMESP, a gente sabe hoje que é uma instituição que luta muito pelos direitos dos médicos, tanto aqui na cidade de Botucatu, na nossa região, em todo o estado. E a gente vê também que os médicos têm as suas demandas e a gente vê uma preocupação também do CREMESP para com essas situações. Como que tem sido feito hoje? Hoje, por exemplo, Botucatu, tem muitos médicos que moram aqui na nossa cidade ou moram na nossa região que precisam do deslocamento entre uma cidade e outra. E até há um tempo atrás foi criado aí uma possibilidade de alguns benefícios, como a questão aí dos pedágios nas rodovias, para que pudesse haver uma maior fluidez e um melhor deslocamento deles. Como que tem sido feito essa questão dos benefícios em prol dessa categoria? Os médicos, quanto a esse problema da invasão,
né? Os médicos, eles estão realmente muito bem protegidos pelo CREMESP. O CREMESP, ele orienta que numa situação de invasão dos políticos, que eles façam uma denúncia, que eles denunciem ao CREMESP. O CREMESP vai acolher esse médico e vai investigar essa situação, como nós temos feito ultimamente com essas ocorrências. Então, o CREMESP, ele não aceita esse tipo de invasão, né, das prerrogativas médicas, e vamos continuar não aceitando. Quanto a esse deslocamento, existe uma série de benefícios que o CREMESP apresenta, como a isenção de rodízio para profissionais que estão em São Paulo, né, que tem a placa, né, no estado de São Paulo. E outros benefícios mais que o médico deveria conhecer, acessando o site do CREMESP e vendo o quanto de benefício ele tem em relação à categoria médica. Doutora, eu queria agradecer a participação nossa aqui no nosso jornal e dizer que as portas da Rede Alfa, TV Alfa, a Rádio Alfa de Botucatu, nosso portal Alfa Notícias está à disposição da entidade para todo e qualquer esclarecimento, para toda e qualquer sugestão aí de pauta que vocês tenham para com a população, para com essa categoria dos médicos. Muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço muito. Gostaria de deixar uma mensagem tanto para os médicos quanto para a população. Então, para os médicos que entendam que estão cobertos de proteção, que estão com todo o apoio do CREMESP, podem procurar, denunciar, mandar as suas sugestões, né, as suas queixas, as suas denúncias para o canal do CREMESP, e para a população que tenham o entendimento de que os médicos, eles precisam de um ambiente seguro, precisam de estar bem, né, em seu equilíbrio mental. E isso que os políticos fazem só serve para desestruturar o serviço. Então, a população que tenha o entendimento que o foco principal do médico é o bem-estar da população. Muito bem, nesse momento, então, com a doutora Marise, ela que é conselheira do CREMESP aqui na cidade de Botucatu, Fernando Bruder, com imagens de Regis Valê, para a Rede Alfa.